Fala pessoal, Matheus aqui do Papo Neural. Bem-vindos a mais um vídeo. Fiquei um tempo sem postar aí, mas agora a gente vai retomar as gravações. Da última aula eu tava gripado, eu tô gripado ainda. Tô com a crise aqui de espirro. Se acontecer aí durante o vídeo aí, não repara não. Bom, galera, hoje eu vou falar um pouco sobre como vender e como agências devem vender agentes de IA em 2025, né? Como agências devem vender agentes de IA hoje, né? Eu tenho falado com algumas agências nos últimos meses, especialmente nos últimos 2 meses. Algumas agências têm me procurado para implantações de sistema de prospecção com automação e IA, mas eu vi algumas tendências e alguns pensamentos que precisam ser, que eu preciso falar aqui, né? Precisam ser revistos, eu acredito, né, particularmente, precisam ser revistos, que as agências precisam se mudar um pouco o pensamento, né? Ah, hoje os agentes, eles são, principalmente os agentes de atendimento e SDR, são bem requisitados, existe uma demanda muito grande desse serviço, né, desse tipo de agente. Só que as agências ainda não estão, não acordaram ainda para como vender e como entregar isso para o cliente. O primeiro ponto que eu tenho enxergado é que as agências não estão sabendo vender isso, passar essa, essa inovação para os clientes, né? Estão vendendo isso mais como mais um serviço da agência e não estão sabendo valorizar esse serviço, né? Algumas agências reclamam que o cliente não vê valor, aliás, vê valor, mas não quer pagar o valor real de uma inovação, né? Hoje existe essa demanda, tem poucos profissionais que fazem isso hoje, tá? E as agências também negligenciam isso. Elas vêm com a demanda, mas também não quer, talvez por uma falta de clientes qualificados, talvez o ticket médio da agência também não é muito adequado a algumas soluções mais complexas, né? Mas de fato hoje não dá uma tecnologia dessa, não dá para você trabalhar com valores irrisórios, né? A não ser que você trabalhe, né? A não ser que você desenvolva um SaaS que trate os clientes de forma em escala, né? Com escala e tenha um nível de personalização baixa, né? Onde você só vai utilizar a estrutura básica de base ali e vai fazer uma uma personalização você mesmo por conta de você, né? Mas geralmente softwares assim tem um custo mais barato, mas se você não tem um nível de personalização, você não tem, né, um, um nível de personalização para sua empresa que atenda a, a demanda específica de cada negócio, né? Então, por isso que essas soluções SaaS são mais baratas. Então, o que as agências acabam recorrendo a profissionais ou fornecedores, né, que saibam entregar essa solução, né? Hoje aqui a Octa, né, que é a minha agência, ela entrega isso, ela entrega, né, o suporte, a implantação, o suporte e a manutenção disso, né? A gente cobra a implantação mais um FII mensal de suporte para esses agentes,
né? Aí dependendo do nível de volume de agentes que você quer implantar nos seus clientes, negociamos os valores mais atrativos, né? Com base no volume de, né? Se você me traz mais agentes, você para fazer mais, eu consigo trabalhar esses valores. Mas muitas agências não estão sabendo vender, não estão sabendo entregar o valor de um agente, né? Não estão sabendo vender e o cliente naturalmente não vai pagar o que essa nova tecnologia, né, tá, tá, tá oferecendo. Vale de fato, né? Muitos donos de agências já acreditam que isso vai saturar, né? Vai tornar o, o mercado como gestão de tráfego e tal, mas tudo vai mudar se você souber vender, se você entregar uma solução para um cliente que tem um LTV bom para que ele consiga pagar a solução que você oferece, né? Ou seja, cliente qualificado para isso, que tem um ticket médio para te pagar, e enxergue, né, essa solução com inovação. É realmente difícil. Negócios locais, por exemplo, eles dificilmente vão pagar 15 mil, 10 mil, 8 mil no agente. Mas a agência, ela tem que enxergar esses pontos né, e saber que procurar clientes melhores talvez seja um caminho aí até natural para que você consiga oferecer esse tipo de serviço. Se não, você vai atrás de soluções mais simples, né? Por exemplo, algumas aí que existem no mercado, tem várias, né? Não vou mencionar aqui, né? De SaaS, né? Por meio de SaaS, mas soluções personalizadas que atendam regras de negócio para algumas empresas. Realmente você vai precisar partir para uma solução mais complexa, mais avançada, que exige profissional avançado nisso. Então, é natural que as agências procurem profissionais e fornecedores para isso. Mas a primeira coisa é isso, que eles não estão entendendo, não estão entendendo como vender esses agentes, né? Que é não saber vender, que agente de IA, pessoal, é uma inovação, é um serviço novo. Você não pode sucatear esse serviço. Você não pode. É uma inovação, tem pouca demanda, muita demanda e pouco profissional, então naturalmente os valores vão lá em cima, né? Ainda assim, existem poucos profissionais bons, tem muita galera entrando, mas é o basicão. Não, se precisar configurar um webhook, tá tendo dúvida, se precisar resolver um bug numa operação onde tem um SDR rodando com 50 atendimentos por hora e dá problema, o cara já não sabe resolver. Então tem muita pessoa assim, mas pessoas qualificadas que sabem de infraestrutura, configuração de infraestrutura, é, debugar os problemas, né? E esse tipo de profissional é escasso, né? E as agências precisam ficar atentas a procurar esses profissionais que entregam um back-office, que entregam uma solução mais robusta nesse sentido. Não é só entregar o agente, tem que entregar um suporte, né? Tem que entregar é, a solução completa, né? Um atendimento personalizado ali. Porque quando der problema, VPS cair, você tem que saber resolver. Então, as agências ainda não pensaram nisso, elas estão pensando muito em entregar para o cliente, mas depois, e aí? É, o resto, né? A infraestrutura, quando o cliente escalar, está em lançamento, tem que ter essa experiência por trás. Então, inovação, que são hoje os agentes de IA, todo mundo está falando, galera, mas ainda é uma inovação. Ainda é. Todo mundo está falando de você vê na Exame falando isso, na Forbes falando isso, todo mundo está vendendo agentes de IA. Só que
poucos sabem fazer e poucos sabem manter isso em operação em clientes, ainda mais em clientes personalizados. Então, é, é assim que eu enxergo como agências estão vendendo hoje, especialmente as pequenas. As agências grandes, elas já têm essa noção, né, de infraestrutura, a necessidade de entregar para o cliente uma solução mais robusta, passar confiança para alguns clientes, né? Por exemplo, tem clientes que têm 50 lojas e precisa de um SDR ali, fazer a gestão dos atendimentos. A escala, ela traz a necessidade da experiência e do suporte. Então, você precisa olhar para esse lado e não olhar só para custos, né? Quando a gente fala em vender um agente a 10 mil reais, 15 mil reais, algumas agências já, nossa, é muito caro e tudo mais. Talvez é porque você não saiba, não esteja sabendo ah, argumentar, sabendo vender, passar essa ideia para o cliente da forma correta, né? O quanto de custos você vai absorver, vai tirar do cliente, da mão dele, né? O quanto de faturamento você vai é, trazer através desses agentes, né? E não só atendimento, o SDR, tem muitas outras coisas que a galera ainda não explora. Mas enfim, esse é um dos pontos que eu acho que as agências precisam se atentar, que é saber vender. Não estão sabendo entregar, passar o valor real de um agente de IA hoje. Um outro ponto é não enxergar esses parceiros fornecedores como realmente parceiros, né? E simplesmente como mão de obra. Porque, cara, se você precisa confiar no seu fornecedor para entregar um serviço, você precisa. Se você não não estabelece parcerias e estabelece somente fornecedores, você não vai ter um, um sistema azeitado de longo prazo. Você vai ter alta rotatividade de fornecedores, ou você talvez está pensando em contratar alguém para ficar interno. Essa pessoa ela está sendo remunerada da forma correta. Você está ensinando ela da forma correta, né? Você está buscando as soluções corretas para cada tipo de cliente. Então assim, é, enxergar fornecedores como simplesmente fornecedores não é o caminho para as agências. Se você está procurando oferecer isso para os seus clientes como agência de marketing digital, agências de tráfego pago, que são muitas aí, que podem oferecer agentes de ASDR, mas não estão sabendo entregar isso, mostrar o valor para os clientes, você precisa pensar nisso. Você precisa enxergar os fornecedores, estabelecer confiança com esses fornecedores para que seja de longo prazo e entregar soluções robustas, né? Porque não adianta você contratar alguém para fazer um agente ali por R$ 1.000, R$ 1.500, né? Não sei como alguém consegue fazer isso. E depois que o cliente roda, né, o agente lá precisa dar suporte, precisa dar resolver e o cara simplesmente aprendeu, né, a fazer um agente de AI num curso de R$ 300, R$ 500 e não sabe resolver esse problema para você, né? Então assim, não adianta, você precisa vender como inovação, né? Isso é caro, inovação é caro, então você precisa trazer essa visão pro seu cliente para ele entender o valor disso. Consequentemente, você consegue vender para um valor que cobre todo esse custo, né, de desenvolvimento com parceiros, né? Hoje aqui na Octa a gente oferece um plano mensal, né, para criação de agentes de todo tipo, né? A gente fecha um FII mensal para criação e manutenção, consequentemente, desses agentes, mas também temos o modelo de implantação e um FII mensal para manutenção somente daquele agente, né? Você tem um plano para criação, né, de vários agentes, né, e um plano só de implantação e um FII mensal de manutenção deles. Então, nesse tipo de modelo, a gente entrega todo o suporte,
né, toda a assessoria que o cliente precisa, ele precisa ter esse amparo técnico, né, para que ele se sinta seguro na sua operação, né? Se você vender simplesmente, vai vender no automático e tudo mais, só que dá um problema lá e aí você vai ficar como com o cliente, né? Então, vocês precisam enxergar que um parceiro profissional de qualidade não é barato, né? Obviamente, porque ele estudou para isso, ele buscou isso, né? Investiu pesado nisso. Então vocês precisam tomar essa decisão. Ou trabalham com quem é profissional ou quem é, como diz um amigo aí da internet que eu curto bastante, acompanho o canal dele, o Érico, né? Os fraldinhas, né? Deixe de ser fraldinha. Então é isso, galera. São esses dois pontos aí. Enxergar os parceiros como parceiros e não simplesmente como fornecedores, estabelecer confiança e saber vender esses agentes, saber entregar o valor, né? Porque um agente, a cada real que você traz para o cliente, né, você tem que trazer o ROI, né? A cada custo, R$ 1 gasto com o agente, ele tem que trazer no mínimo R$ 4 de receita. Porém, às vezes a melhor forma de argumentar na venda é dizer que você vai economizar o dinheiro que ele já investe em algum ponto, em alguma área da empresa. E isso se torna um lucro automaticamente, né? Se você economiza R$ 1, você já traz R$ 1 de lucro, né? Então, isso é muito importante, saber vender, né? Saber entregar o valor ali para o cliente. Alguns mercados não vão enxergar valor, vocês têm que saber disso, porque já é um mercado com a margem assim brutalmente menor. Então, vocês precisam, né, também trazer receita para a agência de outros mercados, né? Então, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, né? Vamos investir, porque se você não investir agora, outras agências vão investir e vão, né, deixar você para trás. Essa é a realidade. Não só negócios profissionais ou o que a gente chama de empregos de colarinho branco, né, de escritório de entrada, né, estagiários vão ser substituídos pela IA, mas também negócios que também não investem em profissionais de qualidade, com experiência. Então é isso. Esse é um pouco do vídeo hoje que eu queria falar com vocês sobre essa questão das agências, né? Não vou ficar aqui falando para você que você tem que fazer o método X, Y. Não, cara, é simples. Vocês não estão sabendo vender. Vocês não estão sabendo entregar o valor para o cliente. E, consequentemente, vocês estão com mentalidade de escassez aqui. Vocês estão com mentalidade de escassez. Ah, mas está muito caro. Ah, mas... Cara, simplesmente para mim, quando o cara fala que está caro, é porque não é o cliente qualificado para mim, né? Então, assim, não é arrogância, é porque é uma inovação. Então, oferta e demanda. A demanda está alta, a oferta de profissionais bons, qualificados, está baixa. Então, assim, enxerguem isso. Só disso aí já vai mudar um pouco a chave para vocês, né? E obviamente, invistam em AI e automação, né? Aqui eu vou mostrar alguns fluxos para vocês nos próximos vídeos, né? Que principalmente eu vendo, eu ofereço, né, como implantação ou como agentes de forma mensal, recorrente para algumas agências. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Invistam nessa parte de captação de leads, porque não adianta você entregar só atendimento para o cliente com agência de IA, mas você tem que entregar volume para fazer jus à utilização de uma IA na sua operação, beleza? Um abraço aí para vocês e até mais.